Olá, bom dia a todos, amados irmãos. Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Olha, hoje eu quero falar algo que é muito importante e peço-vos toda a vossa atenção, se possível, porque várias pessoas me têm perguntado nestes últimos dias e me dizem assim: Pastor, aonde é que está Deus no meio desta situação? Por que é que Deus não nos salva deste vírus, não nos ajuda? Se Deus é tão poderoso assim, por que é que Ele não nos livra? Por que é que Ele não livra a humanidade? Onde está o amor de Deus, pastor, nesta hora? E, sabe, para responder a essas perguntas, a melhor resposta de todas é também uma pergunta. E o homem? Onde está o homem no meio desta história toda? O que é que o homem andou a fazer para hoje chegarmos a uma situação destas? É que, meus amigos, não me levem a mal a palavra que eu vou dizer agora. Nós estamos a colher o que semeamos de anos e anos de nosso esterco. E estamos a colher boa medida, recalcada, sacudida, a transbordar. Eu pergunto, Deus tem culpa disto? Deus é culpado das ações do homem? Nós temos andado a tratar tão mal esta casa que é o planeta Terra que Deus criou para nós. Nós tratamos mal o ambiente, nós tratamos mal uns aos outros, nós oprimimos as pessoas, nós nos juntamos em grandes cidades onde vivem milhões e milhões de pessoas encavalitadas em cima uns dos outros e por aí fora. E as pessoas, quando chegam a momentos destes, a momentos de catástrofes, a momentos de dificuldade, sempre vem esta pergunta: então, Deus não nos ajuda? Então, se Deus existe, por que é que Ele permitiu isso? Isso é a mesma coisa que um pai virasse para um filho já adulto, casado ou não, que toma certas decisões na vida e as coisas começam a correr mal e o filho vira-se para o pai e diz: e então, não me foste acudir? Por que é que tu não me ajudas? E a vontade quase que dá para dizer é o pai dizer assim: então, mas pediste-me algum conselho? Os conselhos que eu te dei, tu deste ouvidos àquilo que eu te disse? Bem, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte neste dia. Qual é o olhar de Jesus Cristo mediante esta situação toda? Eu tenho para comigo que o olhar de Jesus, ou o modo como Jesus viveu e as palavras que Ele nos deixou, isso é que é a inspiração divina para a minha vida hoje. É o Evangelho. E quando olho para Jesus, eu olho para Jesus como a minha chave hermenêutica para eu entender, é a minha pedra filosofal, para eu entender as Escrituras e o modo como Deus pensa acerca da vida e acerca da morte, acerca do bem, acerca do mal, acerca do sofrimento. E há algumas coisas que nós precisamos de olhar com muita frieza, com muita realidade. E Jesus várias vezes foi questionado com este tipo de perguntas. Por exemplo, eu tenho aqui a minha Bíblia, eu vou ler para vocês, em Lucas capítulo 4. Certa vez, pessoas chegaram-se ao pé dele, e neste caso estamos a falar do tempo em que ele se apresentou numa sinagoga em Nazaré, o lugar onde ele nasceu e onde ele cresceu até os 30 anos, viveu, provavelmente tinha amigos, os vizinhos conheciam-no,
E um dia ele aparece na sinagoga e ele lê uma passagem do livro de Isaías, em que ele diz que o Espírito do Senhor é sobre ele, pois que o ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, etc. E depois ele diz no versículo 21, hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Entretanto, começaram logo a falar, não é este o filho de José? Não é este o rapaz ali da esquina, que mora ali no 31B? E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui, na tua pátria, tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Jesus já tinha operado sinais e maravilhas em Cafarnaum. Então eles estavam a desafiar Jesus. E Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Perdão. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que toda a terra houve uma grande fome naquele tempo. E nenhuma delas, daquelas viúvas, que havia muitas viúvas naquele tempo, nenhuma delas foi enviada a Elias, o profeta Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva, nem sequer ela era filha, não era judaica. Depois diz assim, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, que nem sequer era israelita, era de Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, ficaram irados com Jesus, porque o que é que Jesus estava a querer dizer a eles? Que eles estavam-se a meter com Jesus e dizer, então, se tu és médico, cura-te a ti mesmo, ou cura-te aqui, cura estas coisas, as pessoas todas aqui da Nazaré, já que já andaste a fazer coisas semelhantes em Cafarnaum. E Jesus responde a eles de uma maneira muito, muito prática, muito simples. Porque Jesus está a confrontar o quê? A incredulidade deste pessoal. Infelizmente, Israel, a maior parte dos israelitas e toda a história israelita é uma história de incredulidade, de rebeldes, de murmuradores. E Jesus estava a dizer assim, vocês estão a falar, então, no tempo em que havia o profeta Eliseu e Elias, havia tantas viúvas naquele tempo e apenas uma foi ajudada. Por que é que será? Havia tantos leprosos naquele tempo e só um foi curado. Por que é que será? E nós sabemos, por causa da incredulidade, por causa da incredulidade, por causa da incredulidade. É que, meus amigos, Deus, Ele ama todas as pessoas. E Deus já fez tudo para nos ajudar. A Bíblia fala que Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. O mundo, até antes de ser criado, já estava salvo. Ele é o Cordeiro imolado para nos redimir. O mundo está redimido pela graça de Deus. A grande questão é que o que é que nós, homens, andamos a fazer com essa graça que Deus nos deu? Esse é que é o problema. O problema é que, infelizmente, a maior parte das pessoas são incrédulas. E depois são essas mesmas pessoas incrédulas que vêm nos desafiar e desafiar a Jesus, dizendo, então onde é que está Deus no meio disto tudo? Porquê é que Deus não nos ajuda? E a Bíblia é tão clara que a Bíblia fala que a fé é a prova das coisas que não se vêem, e a fé, nós precisamos de chegar a Deus com fé, crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Agora, daqueles que não o buscam,
Ele vai galardoar quem? Como? Ainda por cima, quando nós, homens, não ligamos nenhuma àquilo que Deus diz, fazemos o que bem nos entende, o que vai na nossa cabeça, é muito complicado. Depois, Jesus fala também, por exemplo, em Lucas 13, quando ele é interpelado por várias pessoas, e naquela altura surgiu a notícia de que Pilatos matou vários galileus usando o sangue desses galileus para sacrifícios a deuses. E eles falam a Jesus, então, mas o que é que tu tens a responder a isto? Porque é que Deus não veio ajudar e socorrer aqueles galileus? E Jesus responde no versículo 2: cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Nós temos a tendência sempre a espiritualizar as coisas, como que as pessoas que morrem de morte causada por injustiças, neste caso um líder religioso, um governante, aliás, que para satisfazer o seu narcisismo, mandou matar pessoas para sacrificar a deuses. É uma coisa absolutamente incrível, mas infelizmente neste mundo é o que acontece muitas vezes. Nós muitas vezes sofremos por causa de governantes que tomam decisões absolutamente sem pés nem cabeça. Só pensam neles, só pensam no bolso deles. E nós que vivemos neste mundo corremos todos o risco, como aqueles galileus também correram o risco de sofrermos nas mãos de homens maus, que é o que acontece infelizmente. E Jesus está a combater toda aquela espiritualidade filosófica que muitas vezes anda por aí, de querermos achar sempre um motivo, uma causa para justificar porque é que este mal acontece. E Jesus responde: vocês pensam que eles padeceram nas mãos daquele homem porque eles eram mais pecadores que vocês? Não, nada disso. Vocês estão vivos, mas vocês estão iguais a eles. Porque ele depois diz assim, versículo 3, não, vos digo antes que se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos de igual modo perecereis. Se não houver arrependimento, todos vamos perecer, não há hipótese. Uns de uma maneira, outros de outra. Depois começaram a falar de outras pessoas, de 18 galileus que morreram por causa da queda de uma torre, a Torre de Siloé. E ele responde: e aqueles 18 sobre os quais caiu a Torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Nós, quando ouvimos falar de aviões que caem, de tsunamis que matam pessoas, de terremotos que engolem casas e por aí fora, quando ouvimos falar de vírus que mata e dizima milhares de pessoas, todos nós ficamos estupefactos e ficamos a pensar: mas como é que é possível uma coisa destas? Como é que Deus permitiu isto? E veja o olhar de Jesus Cristo para isto tudo. Jesus diz assim: vocês acham que aqueles que morreram e que caíram da torre de Siloé e que os mataram, e que eles foram mortos, não é? Cuidais que eles foram culpados mais que os outros que estão vivos? Dá a impressão que aqueles que estão vivos safaram-se, os outros, coitados, tiveram que morrer, então os que viveram são melhores. Não, nada disso. Jesus diz, ele responde e volta a dizer: não, vos digo antes que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Veja que Jesus olha para a morte e para a vida como algo natural. O olhar de Jesus para a vida é um olhar natural. Ele sabe que nascemos, vivemos e morremos. É a coisa mais natural deste mundo. Para ele é a coisa mais natural, mas nós gostamos de espiritualizar tudo e de procurar uma justificação, ou é falta de fé, porque é que aconteceu aquilo, ou porque ele tinha um pecado. Por exemplo, em João 9, aparece um cego de nascença,
E alguém pergunta logo a ele assim: quem pecou? Foi ele ou foi o pai? Os pais? E Jesus diz: quem pecou? Nem os pais, nem ele. Veja como Jesus olha para a vida de uma forma tão natural, sem espiritualizar nada. Nós vivemos num planeta que está completamente contaminado. E Jesus veio anunciar o quê? As boas novas. Ele veio a dizer que há vida para além da morte, que é o mais importante de tudo. Para Jesus, o que é trágico não é o modo como nós morremos. Para Ele, para Deus, nada disso é trágico. O modo como se morre para Deus não é trágico. O que é trágico para Jesus é o modo como nós vivemos. Isso é que é trágico. O modo como nós vivemos. Então, meus amados, eu quero dizer a vocês o seguinte: nós vivemos num mundo que está contaminado com a maldade do homem. E nós temos que entender o seguinte: muito do mal que existe hoje neste mundo foi e é gerado por nós mesmos, pelo homem. Nem é pelo diabo, é pelo homem. Eu diria que 99,9% de toda a maldade que há hoje no mundo e das desgraças que hoje acontecem é gerada fruto, toda esta poeira que nós vemos que faz mal é gerada fruto do nosso pó, porque somos pó. O homem, sem a graça de Deus, está completamente perdido. E não é que Deus não queira ajudar, porque Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. E Ele se manifestou na cruz. Ele se manifestou no coração da humanidade. No coração do tempo, Ele se manifestou para mostrar ao homem aquilo que antes já tinha acontecido. A nossa redenção. Por isso é que Ele anuncia a todo o homem a redenção que há em Cristo. Cristo é a âncora da nossa alma. E se o homem continua a rejeitar este Cristo, rejeita a graça e a redenção que Deus tem e que Deus fez por todos nós. Deus nos ama, mas o amor de Deus está na pessoa de Cristo por nós. E não há outra forma de dar a volta a não ser ir a Deus através de Cristo. Cristo é o caminho que nos leva a Deus e à vida eterna. Um dia vamos todos morrer. Uns vão morrer de desastre automóvel, outros morrem de desastre de avião, outros morrem doentes, outros morrem de vírus, outros morrem de morte natural, outros morrem... Enfim, há tanta maneira de morrer. O que é trágico para Deus não é o modo como tu morres, mas é o modo como tu tens vivido a tua vida, de costas voltadas para Ele. Se nós andamos de costas voltadas para Deus, meus amados, essa é que é a nossa maior desgraça. Essa é que é a maior desgraça do homem, é andarmos de costas voltadas para Ele. Então, eu quero encorajar todos os ouvintes e queria terminar esta minha intervenção de hoje, esta minha exortação, dizendo o seguinte: vamos olhar para a cruz, vamos olhar como os últimos minutos da crucificação de Jesus Cristo. Quando Cristo estava naquela cruz, Ele faz apenas uma pergunta e depois, a seguir a essa pergunta, vem a resposta. Porque Cristo, na verdade, nunca foi de fazer perguntas, mas sim de dar respostas. E é assim que nós devemos viver na vida. Em vez de passarmos a vida toda
a fazer perguntas, mas porquê? Mas porquê isto? Mas porquê aquilo? Mas porquê que Deus me abandonou? Mas porquê que não sei o quê? Mas porquê que não sei o que mais? Até porquê que Deus permite isto? Em vez de nós andarmos a fazer perguntas, devíamos ser aqueles que damos respostas. Resposta à humanidade. O nosso modo de viver é a resposta para a humanidade. E Jesus, naquela cruz, pergunta a Deus: Deus, Pai, por que me desamparaste? Citando o Salmos 22, por que me desamparaste? Este por que me desamparaste é o porquê da humanidade. Sendo Ele o Filho do Homem, Ele está ali naquela cruz representando a mim e a si, representando a nossa pergunta diante de Deus. Meu Deus, por que me desamparaste? Este é que é o problema do homem. O homem sente-se neste momento desamparado. Meu Deus, por que me desamparaste? E no entanto agora vem a resposta divina. E veja como Jesus reage, porque sabemos que Deus não respondeu a Jesus, não lhe disse nada, absolutamente nada. E diante do desamparo que ele sentiu, o que é que Jesus fez? Bem, ele pergunta, ele clama e diz: eu tenho sede. Eu tenho sede. E tentaram-lhe dar vinagre, mas ele não aceitou. Nós nesta vida temos muitas vezes, passamos por sede, por dificuldades. E às vezes nos tentam enganar, tentam-nos fazer com que a gente venda a nossa alma. Mas Jesus recusou o vinagre, não bebeu o vinagre. Ele aceitou a situação como estava. Ele aceitou ir até o fim, com sede. Mas ele olha para a mãe dele, Maria, e ele nem chama a ela de mãe, diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Maria chorava, como qualquer mãe choraria vendo o filho crucificado. E ele responde para aquela mulher: mulher, eis aí o teu filho. Referindo-se a João, o apóstolo João, mais tarde foi o apóstolo João, que estava lá amparando a Maria, agarrando a Maria, naquele clamor. E ele disse: eis aí o teu filho. E virou-se para ele e disse: eis aí a tua mãe. É assim que nós temos que viver neste mundo, amparando-nos uns aos outros. Nós temos que olhar para os mais velhos como os nossos pais e as nossas mães. E os mais velhos e os idosos olharem para nós todos como os seus filhos. E devemos viver nesta vida, enquanto vivemos nesta vida aqui, que é rápida, passa rápido, devemos nos amparar uns aos outros. É assim, é este modo de viver que Jesus quer que nós vivamos. Porque o que é trágico não é como tu morres, mas é como tu vives. E depois Jesus continua e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E é isso que nós temos que fazer, amados. É ter esta atitude sempre de perdoar. Por mais mal que alguém lhe queira fazer, perdoe-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Este pessoal não sabe o que anda a fazer. Então vamos perdoar. Depois estava lá dois ladrões ao lado dele, um do lado direito e do lado esquerdo. Um não quis nada com ele, só o gozava, só o xingava, digamos assim. Mas veja como Jesus nem sequer o tratou mal. E o outro que disse para o colega: para com isso, nós é que merecíamos estar aqui. E quando ele vira-se para Jesus, diz: lembra-te de mim. E ele diz assim: hoje mesmo estás comigo no paraíso. Foi o que Jesus veio fazer para nós todos. Jesus veio abrir um caminho para toda a gente que crê nele. Vá para o paraíso. Vá para o paraíso. Aleluia. E depois Jesus vira-se e diz: está consumado, está feito. Este caminho está feito, está consumado. Cumpriu-se aquilo que eu já tinha feito. Está cumprido, Senhor. Está cumprido. Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Oh, quando chegar a nossa hora de partir, é só dizer: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E é isso, amados. Quando a gente fica para aí a fazer questões e questões e questões, em vez de andarmos a fazer perguntas, porquê, vamos mas é dar respostas, vamos nos amparar. Veja que no meio deste sofrimento na cruz, Jesus faz uma pergunta e o resto depois são respostas que Ele dá. E todas elas vai no sentido, na prática do amor, do amparo, a prática de nós sermos solidários uns para com os outros. É o modo como nós vivemos, é que determina para onde nós vamos, e não o modo como nós morremos. Deus te abençoe, fica bem e anima-te.